não é possível. Caralho, essa galera é mesmo. Pronto. Presta atenção aqui. Presta atenção, isso aqui. Pode pra mim. Vamos lá, o René Góes, o nosso caminhoneiro querido, ele botou a qualidade dos parlamentares com raras exceções é muito baixa e o povo precisa votar melhor. Ela poderia dar uns gritos para ver se o povo acorda. É isso aí. Aquele recado do Luiz Felipe, ele tem um peso enorme, porque eu e o Luiz Felipe, nós estávamos nos movimentos de rua iniciais, e eu coloquei o Terça Livre à disposição. Então, por exemplo, quem acabou tendo programa no Terça Livre, na grade do Terça Livre? Caroline de Tônio. O Márcio Gualberto e a Cris Tonieto participaram dos programas antes das eleições e conseguiram ser eleitos ali graças a essa movimentação do Terça Livre. Nicolas Ferreira começou com um videozinho quando ele tinha 2 quilos, né? Ele era raquítico, ele tinha um programa com a gente, hoje ele tá fortinho, né? Ele tinha programa, a gente colocou ali vídeos dele, junto com a Fernandinha Salles, foi lançado ali pelo Terça. Zoe Martins começou fazendo lives ali no Terça Livre. Eu pedi autorização da mãe da Zoe. A Zoe tinha 16 anos. Eu pedi autorização da mãe da Zoe para poder comprar as passagens para ela poder ir para as manifestações em Brasília. Então, assim, a lista é enorme. E toda essa galera, todos eles, tinham uma postura diferente da que eles têm hoje. Eles estão institucionalizados. Durma com esse barulho. Então, assim, nós temos que começar a cobrar os políticos. Está na hora. Voltar a tirar o aspecto do político popstar. Não tem político que é popstar. É como o Luiz Felipe falou ali. O pessoal não vai gostar do que eu falei, mas é como o Luiz Felipe falou. Ele é príncipe e eu cheguei e falei, e aí, qual é? Você é monarquista ou não, irmão? Eu quero saber, eu sou povão, eu vou continuar cobrando como povão. Quem não gostar, ou que vá para a elite dos políticos, ou vira príncipe. Mas o príncipe gostou. Leonardo, a massa só vai acordar quando o Marcola virar ministro do STF. PQP. Obrigado, Leonardo. Batman, o retorno. O PCC vai mandar no Rio agora. E todo mundo achando que estão fazendo justiça. É só troca de poder, galera. Quem tá fora da prisão? Marcola. God bless you guys. Ele não tá fora da prisão, né? Tá preso. Mas o maior processo que havia contra o PCC foi prescrito. O próximo jantar de uma Mendes deve ser com o Marcola. Não, e detalhe, né? O Lacombe trouxe aqui, eu não duvido. O senador que é o relator lá da lei do impeachment, do projeto de lei do impeachment, ou seja, e o Ronaldo. Deputado Luiz Felipe colocou corretamente a necessidade de uma reforma geral, iniciando por uma constituinte. Uma pergunta para a discussão: como iniciar na prática esse processo? Pois quem propor será considerado golpista e preso pelo STF? Então, eu acho que o que o Ronaldo quer entender é como surgem os movimentos políticos na história da humanidade. Na história recente, ou seja, da Revolução, um pouco antes da Revolução Francesa para cá, todo movimento político que as pessoas consideram algum tipo de movimento genuinamente povão de intelectuais. Isso, inclusive, é objeto de análise em várias aulas do COF, onde o professor Olavo ele mostra que não tem uma única ideia em circulação hoje, que não tenha surgido de círculos de intelectuais. Clube do Livro, entendeu? Então, por mais que as pessoas pensem assim, não, eu gosto disso aqui porque é assim que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, ou coisa do povão, não, isso surgiu em círculos de intelectuais. Se a ideia se aquilo que você acredita é algo muito bom e foi já comprovado com mais de 1000 anos ou 2000 anos de história, é porque isso surgiu em círculos intelectuais monásticos ou com pouquíssimas alterações no decorrer do tempo. Mas as outras todas surgiram de círculos intelectuais modernos. Então, se nós precisamos ter uma conscientização de uma reforma estrutural brasileira, isso tem que surgir de círculos intelectuais. Pô, Alan, e agora tu me fudeu, porque eu sou da periferia e tal, não sei o quê. Você me entende, você é de Morro Agudo, então não tem o que fazer. Tem. Eu não tô, que as pessoas entendem círculos intelectuais como aquela caricatura do cara de terno e gravata borboleta, atrás de uma biblioteca, atrás de vários livros, atrás de uma mesa, com vários livros, aquela cena penumbrada. Ele não consegue entender que um bom advogado local do município, ele pode fazer parte de um círculo intelectual da cidade. Um bom radialista honesto pode fazer parte de um círculo intelectual. A gente precisa tirar essa caricatura de intelectual que a esquerda colocou. A esquerda promoveu o intelectual, primeiro, como palavrão,
Segundo, como alguém que não tem sentimentos com quem sofre. Então o esquerdista, ele pintou o intelectual como alguém que tem ojeriza de pobre, alguém que não conhece a vida dos mais pobres, e como alguém que é um canalha completo que vive no mundo da lua. O Olavo destruiu essa imagem. Sozinho. O professor Olavo quebrou essa imagem do intelectual, né, como alguém que não sabe o que é o sofrimento de um povo, né, um povo pobre. E a gente também precisa tirar isso da nossa cabeça. Quando você fala de batalha cultural, todo mundo no povão já tem a primeira imagem na cabeça deles, qual que é? É aquela imagem de alguém, desculpa o termo, escrota, arrogante, pedante, que não sabe o que a Dona Maria está sofrendo como faxineira. Tô saindo da... Vocês não me viram aqui, né? Você não me viu aqui. Tomasi, Botelho, convidado a dizer que Jair não escolheu bem o ministro da STF, tendo como base com Joyce e Frotas, estudante gratuita, no mínimo desonestidade intelectual, coisa liberal. Não, o pessoal ficou chateado com a menção à rachadinha, porque nunca foi nada aprovado. E como eu falei, aquela lista de rachadinhas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tinha 27 deputados, né, envolvidos, Quase todos. a maioria, né, e o Flávio Bolsonaro era o 17º em volume de transação ali que estava suspeita, digamos assim. Então ele 1.200.000 e o Siciliano 50 milhões. Óbvio que naquele momento ali todo mundo... A questão da indicação do Nunes Marques já era um momento em que o Bolsonaro dependia da ajuda do Centrão no Congresso, né? E ele estava ali refém, como quase todo mundo fica, né? Do Centrão, infelizmente. Eu só não acho que foi desonestidade intelectual do Ricardo. Ele fez uma leitura da má escolha dos ministros. De fato, entender que... E eu não falo isso porque estou na sua frente. Eu sou bem transparente, todo mundo sabe disso. Eu não acho que... Eu tenho certeza que se eu tivesse falado alguma bobagem, tu teria gritado comigo também, sem problema. No mercy at all. No mercy. No mercy. Eu só acho realmente que é uma... Sorte que o Lacombe tá no meio. Mas eu acho, assim, que as circunstâncias em que o Bolsonaro estava, quando ele precisou tomar essas decisões... Tá fragilizado. Ela precisa ser enfatizada, porque é aquilo que o Olavo falou com relação à eleição do Bolsonaro. Vocês vão entregar a cabeça do Bolsonaro aos leões. Ele falou isso quando o Bolsonaro ganhou. Em 2018. Foi. Em 2018. Olha, eu sinto dizer, vou estragar aqui a festa, tá todo mundo feliz com a eleição. E o Olavo falou, olha, se vocês não se organizarem, né, enquanto sociedade, vocês vão entregar a cabeça dele. E foi o que aconteceu. Tô entregando o Bolsonaro aos leões. Tu sabe que tem um lance aqui, por exemplo, Churchill nunca tinha medo de dizer as coisas que diziam, e ele não falava para agradar, ele falava aquela visão que ele tinha. Como o Olavo. O Churchill, quando perde a eleição, por vários motivos, tá? Mas ele em 46 ele vai a Fulton, Missouri, a convite do Eisenhower, e ele fala o famoso discurso da cortina de ferro. E ele leva um pau de todo mundo. No New York Times tem uma matéria inteira dizendo que quem era o Churchill, que já não era mais primeiro-ministro, que veio aqui estragar a nossa amizade com a União Soviética. As relações que estão sendo construídas do pós-guerra, blá, 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 blá. Mas ele diz, olha aqui, ó, tem uma cortina de ferro e se a gente não abrir o olho, o mundo cai, certo? Estamos aqui comemorando, mas... Tá? O discurso do Churchill, o discurso em 8 de maio da vitória, na bancada falando para o povo, ele diz, olha, terminamos a missão aqui, mas ainda temos uma missão no Oriente, porque a guerra ainda continuava com o Japão. Então, eu acho que o papel churchilliano do Olavo é importante. O Olavo tinha esses insights para cutucar, olha, isso aqui é só um passo. Tem um monte de coisa ainda para ser feita. E essa, enfim, essa guerra. E detalhe, né? Não vi ninguém culpar o Bolsonaro pelas escolhas. A gente disse que as escolhas foram ruins. Exato. Há uma distinção muito grande, né? Entre você falar, olha, escolhas ruins, mas não tinha como. De fato, não é uma questão de procurar culpados. Eu acho que nós precisamos entender, por exemplo, por que discursos como o do Silvio Grimaldo, o Nicolas foi fazer kkk no comentário do Silvio Grimaldo. Por que discursos como os do Silvio Grimaldo estão ganhando peso? Porque é necessário olhar com clareza, e o Eduardo fez isso, com clareza, o que não pode ser repetido. O Eduardo, quando disse, por exemplo, não vai ter acordo Caracu, e ele mencionou a cartinha do Bolsonaro ao Temer, para proteger o pai, o Eduardo mostra claramente que, de agora em diante, ou a gente revê o que aconteceu nos últimos anos com clareza, sem histeria, sem mimimi, com clareza, a gente vai olhar aqui agora com maturidade. O que a gente poderia ter feito? Se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir ter a unidade que a gente deseja, a gente não vai conseguir unir as esferas distintas que não são as nossas, e vai todo mundo se fuder. Desculpa o palavrão, mas não dá pra falar se ferrar. Né? Churchill cometeu mais erros do que acertos na vida.
E ele disse uma vez para a esposa dele: eu não teria chegado aqui se não fosse a quantidade dos meus erros. Depois ele ainda diz assim: eu continuo cometendo erros, porém todos são erros novos. A gente tem que Essa é aprender. boa. A gente tem que Não são aprender. erros repetidos. Né? A gente tem que aprender. Primeiro, a gente tem que entender a história e a gente não pode repetir os erros da história. E a gente não pode, como pessoas do bem, deixar de olhar para aquilo que a gente fez errado e dizer, cara, errei. E ter a humildade de pedir desculpas. E isso que Churchill é um sujeito tão interessante, porque ele era tão humano quanto qualquer outro. E cometeu erros enormes, mas aprendeu dos seus erros. E a gente tem que ter isso. A gente tem que ter essa humildade de perceber. Nós somos aqui 4 homens. Cara, nós erramos muito mais na vida do que acertamos. Com certeza. Tá? Mas nós estamos aqui, nós estamos indo em frente. Vocês têm o timeline tem sucesso porque vocês continuamente revêm, né? E revisitam as suas posições. E tem um outro detalhe. E às vezes tu dá uma informação errada e diz, pera um pouquinho, deixa eu ver se tá certo. Cara, e tem um outro detalhe que eu acho que transforma em pessoas críveis, né? E tem outro detalhe que eu acho que é fundamental nessa discussão, que é o seguinte: é a síndrome do leite derramado. Beleza, depois que o leite derramou, não tem mais o que fazer. Sim. Isso é fato. Uhum. Agora, como evitar que essa situação aconteça outra vez? Porque nós tivemos que apoiar a eleição do Alcolumbre 2 vezes. Você entende? Ou seja, você apoiou a eleição do Alcolumbre a primeira vez. Não tinha o que fazer, não sei o quê. Beleza. Pô, 2 vezes? 4 anos depois, você teve que apoiar a eleição do Alcolumbre de novo. Porque não tinha o que fazer. O que foi feito nesses 4 anos? E aqui eu não estou falando do Bolsonaro em específico. Falando de toda a direita. Sim. Todos os políticos foram eleitos. Deputados e senadores. O que foi feito nesses 4 anos para evitar chegar nessa situação? Porque, óbvio, no momento em que chegou lá naquela situação, que veio a história das comissões e tudo, eu concordo. Você não vai apoiar o perdedor, né, se você tem condições de ter comissões. Entende? O novo é pequenininho. Então, para ele não tem chance de ter comissões. Então, ele podia fazer uma chapa pura. É uma situação né, confortável. Né? E posar lá tranquilo, tem nada a perder. Agora, o PL não. O PL tinha uma bancada ali de 90 deputados, né? Tem uma bancada considerável também, uma coalizão ali dos senadores. Ou seja, ele tinha coisa a perder ali na eleição de presidente da Câmara e do Senado. Então, fez sentido naquele momento isso. Olha, é o que tem para fazer agora, senão a gente não vai conseguir nem sequer a liderança das comissões e eles vão ser eleitos iguais. Eles não precisam dos nossos votos para ser eleitos. Mas aí vem a pergunta: o que foi feito? Talvez tenha sido feito, talvez eu esteja sendo aqui injusto. Tá? Eu aceito a correção, se foi. Tá? Mas a minha pergunta é essa: o que foi feito naquele momento para evitar que essa situação acontecesse de novo? E foi a terceira vez. Teve o Alcolumbre uma vez, Pacheco uma vez e Alcolumbre de novo. Isso porque você não está contando Maia, né? Sim, não estou olhando só para o Senado, porque o Senado... Ou seja, desde 2019. O Senado é um interesse nosso. Por isso... A gente tem maioria no Senado para pautar o impeachment do Alexandre de Moraes. Pela primeira vez. Olha por isso o que está acontecendo agora nessa eleição, a possibilidade de fazer uma maioria do bem, né, de liberais, conservadores, de direita, ela é real. Ela é real. Mas aí vem a outra pergunta agora, vem a continuação, só para concluir. O que está sendo feito neste momento para evitar que isso aconteça em 2027? Vocês entendem o que eu quero dizer? Ou seja, a política é feita de pessoas e meios, cara. Não tem jeito. Não tem. Essa frase do Olavo, ela tem que estar escrita no gabinete de cada político da direita, sabe? A política é feita de pessoas e meio. Vocês estão conversando? Vocês estão procurando? Cobrar políticos é fundamental, mas nem governo supre todas as necessidades de todos. Nenhum governo supre todas as necessidades de todas as pessoas. Sem liberdade de expressão e para se defender. Não basta a lei. O Estado atrapalha. Eu gostei dele do princípio, é o seguinte, eu acho que foi o Reagan que disse, cuida com o que tu pede com o governo, porque ele pode te escutar. Verdade. Cuida, a gente tem que aprender a viver a vida sem governo. Agora eles estão falando aí dessa lei, né, nova, né, para aplicativos tipo iFood, né, de entrega de comida, e aí parece que colocaram a relatoria na mão do Boulos, e o Guilherme Boulos já falou que vai ficar mais caro. Claro, eles querem meter imposto. Cara, quando o Estado põe a mão, já sabe que vai ficar mais caro pro povo. Não tem jeito, sempre assim. Adriano, o príncipe disse que a iniciativa nunca parte do povo, e é verdade, não parte não. Mas de uma elite intelectual que se une e lidera os movimentos. Esses líderes da época da Dilma estão exilados, presos ou com medo de os serem. Quem vai assumir agora? Não precisa assumir, porque não é nada nacional, entendeu, Adriano? É local mesmo. A gente só está precisando de pessoas que façam essa discussão se tornar real. Eu acho que a internet ela ajuda bastante, mas aparentemente, eu posso estar equivocado, mas é da maneira que eu interpreto,
o Brasil, a discussão política brasileira hoje, ela virou sala de internet no mundo real. Eu achei a frase do Reagan aqui, que é o seguinte: a visão do governo sobre economia pode ser resumida em poucas frases curtas. Se algo se move, cobre imposto. Se continuar se movendo, regule-o. Se parar de mover, subsidio. Subsidio-o. É bem isso mesmo. José Carlos Pires botou ali: eu aceito a crítica que Bolsonaro indicou mal para o STF, mas prefiro que a crítica venha com a solução do fato que ele, infelizmente, precisa da aprovação do Senado. Como o Lula está enfrentando agora, né? Ou seja, de fato, nomes melhores poderiam ser dados. O André Mendonça, o Só Alcolumbre que- atrapalhou um bocado a indicação O dele. Alcolumbre Alcolumbre deixou Só que mofando. a observação do José é muito pertinente. Só que o melhor dos nomes, como é que passa um bom nome no Senado, né? Olha, as sabatinas do Senado brasileiro não são como as sabatinas do Senado americano. As nossas perguntas é meio assim: que time você torce, qual é a cor que prefere, e churrasco ou sushi. Entende? Não tem uma cobrança. Tanto que os caras são aprovados em Não, um, mas eles em um têm, dia. mas, em um ou dois dias. mas isso acontece porque antes o cara que vai ser Sabatinado? ele vai no Já gabinete tá de acertado. todo mundo Já tá e acertado. acerta com todo mundo. A pergunta é: se você bota um cara bom que não tá disposto a fazer acerto com ninguém, Ele será aprovado? será que ele vai ser aprovado? Essa é a grande pergunta. Eu acredito que com um Senado melhor, e se Deus quiser 2020 ser melhor, Aí muda. isso seja diferente, né? E aí você imagina ter o Flávio na presidência e uma maioria no Senado, né? Na poderia verdade, a fazer, gente né? tem uma grande oportunidade ano que vem, porque são 2 vagas. Sim, são duas. E, por exemplo, Rio Grande do Sul. Nós temos o Marcel Van Hatten, que vai ao Senado. Sim. Quem vota no Marcel Van Hatten é um voto de direita, liberal, conservador, de alguém que quer algo correto. Bom, se a gente tem um segundo candidato da mesma linha, quem votar num, vota no outro. Então, se eleger um, elege o outro. Certo? Então você tem a possibilidade. Porque você não vai votar no Marcel Van Hatten e votar em alguém do PT. Manuela Dávila. Não, Manuela Dávila. Entende? É verdade. Embora tinha gente que votava no Lula e votava no governo no Tarcísio, sei lá. Mas eu acho que se a gente conseguir estabelecer essa lógica, nós temos aí 50 e quantos senadores que vão ser eleitos? É muito São senador. 54. 54 senadores a serem eleitos. O STF tá desesperado. Se você já tem lá hoje os outros 30 e poucos lá, se você tiver 15, 20 do lado do bem, Sim. se você eleger Metade. 40, você tem mais do que os 41. Não, e não é você utópico. tem 50, 60. E não é utópico, Ricardo, porque senão o Não é Gilmar utópico. Mendes, Gilmar Mendes não teria mudado ali não é na utópico. loucura dele, né? É absolutamente factível. É uma coisa assim que. E se cada estado do Brasil eleger um do bem, vamos chamar assim do bem, Já é a maioria. já é a maioria. Porque esses 27 com mais 20, 20, nem 20, 14. 14. Você tem, sabe? Não, é tão factível Você já faz que um o Gilmar Mendes tá presidente do desesperado. Senado. Já faz o presidente do Senado e já faz um monte de. Já melhora a pauta. Já começa a desenhar essa reforma que o deputado Luiz Felipe começa. E aí é que é o desespero do STF, né? Sim. Porque aí você pode ter liberdade para indicar um ministro. Ou negar o ministro. Pois é. E o ponto do José é muito pertinente, né? Ou seja, realmente os nomes foram horríveis, entretanto, porém, todavia, contudo, quais Não é possível. Mostra aí, Bruno.